Presta atenção, você, minha amiga, em especial que acompanha aqui o Cidade Alerta Alagoas. Muito cuidado para não cair num golpe como esse. Presta atenção. Tem um documentário que está fazendo muito sucesso. É de um israelense, conta a história de um israelense que seduzia mulheres e, com isso, extorquia muito dinheiro delas. E aí, algum brasileiro se inspirou nessa história. E aí tem um brasileiro que fez isso, está fazendo em vários cantos do país. Aqui, em Alagoas, ele agiu diferente e se passou por um investidor para atrair uma empresária. Ele prometeu dar alcance internacional à empresa dela. Felizmente, ele não conseguiu. Este estelionatário, ele foi assunto no Domingo Espetacular deste final de semana, na Record TV. E estava aplicando o golpe aqui em Alagoas também. Vamos ver detalhes com o repórter Alan Garcia. Vanessa é uma das empresárias alagoanas que viu de perto o golpista conhecido internacionalmente. Ele era uma pessoa muito gentil, muito prestativa com todos que estavam ao nosso redor. Então, assim, ele realmente conseguiu conquistar a nossa confiança em um tempo muito curto. Então, assim, ele era uma pessoa viajada, era uma pessoa que falava muitas línguas, ele era uma pessoa estudada, né? Então, assim, a gente conversava sobre investimento, ele entendia sobre investimento, a gente conversava sobre processos empresariais, ele conseguia conversar sobre processos. Então, assim, ele não era uma pessoa qualquer. Com 32 anos, o jovem do interior de São Paulo seduziu e ganhou a confiança de dezenas de mulheres espalhadas pelo Brasil até concretizar o golpe. Ele também tirou dinheiro de uma mulher que mora em Portugal. 20 mil reais. Eu transferi para ele 5 mil. 10 mil reais. É um dinheiro que eu tinha conseguido guardar e que eu joguei fora para uma pessoa que não valia nem R$1. O sedutor nada barato se chama Danilo de Souza Melo. Para todas as vítimas, ele se apresentava como investidor financeiro de um banco com sede nos Estados Unidos e prometia uma vida a dois, cheia de amor e carinho. Tudo mentira. O script do golpista teve que mudar quando decidiu que a empresária alagoana seria o próximo alvo. A maioria das vítimas de Danilo são mulheres bem-sucedidas e solteiras. Só que Vanessa não faz parte 100% deste perfil. Ela é casada, tem filhos, uma família bem estruturada. Foi aí que o golpista precisou se reinventar. Foi aí que ele teve que entrar na vida profissional de Vanessa. Vanessa é empresária há 10 anos. Conheceu Danilo semana passada e em poucos dias ele mostrou que conhecia tudo sobre ela. Durante as reuniões de negócios realizadas pela internet, o falso investidor sempre apresentava boas soluções para que a empresa dela expandisse, inclusive no mercado mundial. Era tudo o que ela e os funcionários queriam ouvir. A proposta dele comigo, com a Vanessa empresária, era aceleração de startups. Apesar da gente não se configurar, né, em startups, a empresa já tem 10 anos, ele dizia o seguinte, o banco vai fazer um investimento em você e aí vamos colocar fotos, né, no mundo e depois eu ganho uma porcentagem, mas nada muito confirmado. Só que na nossa conversa ele falava que talvez eu tivesse que ir a Nova York, que eu tivesse que ir a São Paulo, enfim, para ter algumas outras reuniões e que eu teria que talvez pagar uma passagem, aí depois o banco fazia o ressarcimento, que tudo era pelo banco. Mas como nem todo crime é perfeito, em uma determinada noite Danilo se comportou de uma maneira diferente. Eu comecei a prestar atenção em alguns detalhes, olhares dele, comentários. Ele mostrava muitas mulheres para mim perguntando, essa daqui é legal, essa daqui não é legal. Então, assim, eu comecei a achar ele um pouco estranho, convidei ele para uma festa onde só tinha amigos e eu prestei atenção nele do começo ao fim da festa. Ele dizia que bebia, ele não bebeu, ele dizia que fumava, ele não fumava. Ele estava ali apenas olhando, observando tudo como funcionava e quem eram as pessoas. Ele foi embora super cedo também, eu já estava desconfiada. Quando foi na segunda-feira, eu tive um start. Eu saí até mais cedo da loja, normalmente eu saio só quando fecha, e aí eu disse, eu acho que tem alguma coisa errada.
Eu entrei em contato com uma amiga minha que mora no exterior e trabalha, enfim, no banco também, só que não o que ele dizia. E ela eu mandei para ela um áudio explicando toda a situação e dizendo que eu achava que tinha algo estranho, porém eu não sabia o que, porque a gente já tinha pesquisado, meu esposo já tinha feito uma busca por cima, claro, e a gente não tinha achado nada sobre ele. E aí ela disse: Vanessa, é muito estranho, alguma coisa não fecha. Vanessa pediu ajuda e descobriu que existiam 16 processos abertos contra Danilo. O caso chegou à polícia. E assim que fomos comunicados desse fato, nós tomamos a providência para tentar capturá-lo. Só que o mesmo, já ciente de que estava se havendo uma mobilização para capturá-lo, conseguiu se evadir. Mas nós temos a localização desse indivíduo, que será sim responsabilizado até mesmo pelas tentativas que aqui praticou. É bom lembrar que em Alagoas ele não conseguiu concretizar nenhum golpe. Com a polícia alagoana acionada, Danilo começou a preparar a fuga. Ele não conseguiu arrancar dinheiro de ninguém, mas Vanessa suspeita que ele tenha feito uma última tentativa. O telefone dela foi clonado segunda-feira passada. A pessoa que se passou pela empresária pediu dinheiro ao pai da alagoana, que transferiu sem pensar duas vezes. Eu realmente não tenho certeza de nada, tá? Eu até quando falei isso nas minhas redes sociais, eu enfatizei que eu não tinha certeza. Mas a minha intuição não falhou da primeira vez e eu tenho quase certeza que foi ele, que ele estava envolvido, porque eu descobri mais detalhes do dia da situação, porque quando eu recebi a mensagem do meu pai dizendo que ele tinha caído no golpe, a gente tinha feito uma reunião um dia antes e meu pai participou dessa reunião e ele sabia que o meu pai era um dos meus mentores de vida e tal, enfim. E aí, na sexta-feira à tarde, meu pai caiu nesse golpe e eu mandei uma mensagem para todas as pessoas da minha lista de contatos. E ele foi uma das pessoas que eu mandei a mensagem. E ele falou: Vanessa, deixa que eu te ajudo. Eu trabalho aqui no banco, eu vou entrar em contato com o Banco Central e vou pedir uma anulação desse comprovante. Ele tinha feito bloqueio da transferência, na verdade, do Pix, e que a gente ia receber. Só que enquanto isso, meu esposo, que também é advogado, entrou com a ação no mesmo dia e pediu o bloqueio da conta de quem recebeu. A gente conseguiu no outro dia o bloqueio e tinham mais de 33 contas no nome dessa pessoa. Eu realmente não sei se ele estaria envolvido nisso, porém eu tive uma informação que ele estava com a menina no quarto, nesse momento, e ele contou o acontecido a essa menina. E a menina disse que foi muito estranho, porque logo depois ele contou que meu pai tinha caído um golpe e depois fez: deixa eu dar uma olhada se o dinheiro caiu na minha conta. Segundo esse advogado criminal, a prática de golpes aumentou durante a pandemia e por isso o Código Penal passou a ver de forma diferente esses criminosos. Com vista disso, desse aumento exponencial da utilização de meios eletrônicos para a prática dos atos civis, houve, consequentemente, também uma prática exponencial com relação a esses crimes que lesam toda a população. Com vista disso, no estado de Alagoas, houve uma ferramenta criada pela Polícia Civil, que foi a delegacia interativa, que possibilitou, desses casos de estelionato, que a própria vítima fizesse essa comunicação dos fatos para que as autoridades pudessem realizar essa investigação. Ano passado, o Congresso aprovou uma lei alterando o Código Penal, aumentando a pena para os crimes de estelionato praticados em meios eletrônicos. Isso em decorrência exatamente desse aumento, o Legislativo Federal verificou que, através de pesquisas, que houve efetivamente esse aumento dessa prática criminosa e, consequentemente, buscou uma forma de reprimenda maior para aqueles que praticassem atos dessa natureza. Pois é, a reportagem explicou bastante aí a história, e essa mesma história foi contada, inclusive, não com a inclusão da Vanessa, porque a Vanessa é aqui de Alagoas e ela estava caindo num golpe, mas descobriu a tempo, e evitou exatamente um prejuízo maior. Mas no caso da Vanessa, como ele percebeu que no caso dela não ia conseguir conquistá-la de forma amorosa, conquistou apenas a confiança do lado empresarial, ele mudou a tática. Mas a tática que a gente viu, inclusive nas matérias aí, mostrando que várias mulheres em outras partes do país caíram num golpe exatamente amoroso prometido por ele. Aí você começa a se relacionar com um homem
e ele começa a pedir dinheiro a você, exatamente naquela conversa, naquela lábia, né? Ah, vai sair um dinheiro que eu tenho muito dinheiro para receber, né? Eu sou de um banco, eu conheço o pessoal do Banco Central, vou ligar para o Banco Central, mas agora eu não estou conseguindo, consegue me transferir aí? E as vítimas vão na lábia, infelizmente, dos golpistas, como esse daí, vão caindo nesses golpes. Então, muita atenção. Quando algo parecer maravilhoso demais, duvide. E antes de investir, seja você empresa, tem uma empresa, um pequeno negócio, né? Alguém está te prometendo maravilhas, pesquisa, faz como a Vanessa. Tem sempre aquela pulga atrás da orelha para não cair em golpes como esse. E procure a polícia, que é muito importante, tá?